Poderosa de Deus, como foi bom. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Quero pedir agora, com a saída das crianças, todo mundo se acomodando, evitar de ir ao banheiro, de tomar água, ok? Guardar o celular, fazer uso dele apenas para a leitura da Bíblia, se você o utiliza para tal. Deus está aqui em nosso meio, Ele quer falar conosco, Ele quer ministrar os nossos corações, enfatizando na próxima quinta-feira, a partir das 22 horas, estaremos aqui buscando ao Senhor numa madrugada de adoração, oração e pregação. Venha estar conosco, quinta-feira, às 22 horas. Marcos capítulo 2, versículo 1. Se você já encontrou, feche os teus olhos. Pai, aqui nós estamos nesta noite. Deus, não há outra razão para estarmos aqui que não seja o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não viemos para um momento religioso, nós não viemos para um momento litúrgico simplesmente. Nós viemos a este lugar, Deus, para termos um encontro inédito contigo. Por isso nós lhe pedimos, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, Deus, para que ouçamos, vejamos e entendamos aquilo que o Senhor tem para nós. Para que ao sairmos deste ambiente, saiamos cheios da Tua presença, firmados e consolidados em Tua palavra. Seja bem-vindo, tenha liberdade em nosso meio, ó doce Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, o que Jesus viu? A fé. Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deixe sua Bíblia aberta para fazermos todo um acompanhamento. Coloque sua mão direita sobre a sua Bíblia e declare comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. O tema da mensagem desta noite é o nosso maior problema. Eu começo essa pregação com uma pergunta para você: qual é o seu maior problema? Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a maior batalha da sua vida? Existem problemas que enfrentamos diariamente, semanalmente, que às vezes nós perdemos até mesmo o chão. Não sabemos como agir, nem mesmo como reagir. Nos sentimos como que diante de um paredão, sem termos alternativas, sem termos portas, sem termos possibilidades diante de nós. Normalmente a pessoa que está diante de uma doença, de uma enfermidade muito grande, ela acredita que aquilo ali é o maior problema que está diante dela, e muitas vezes ela perde até mesmo o senso daquilo que está ao seu redor. E na história nós encontramos uma situação semelhante a essa. Nós acabamos de ler a história do paralítico de Cafarnaum. Antes de falarmos desse paralítico, é importante buscarmos o contexto desse texto. Jesus estava regressando ao seu ministério na Galileia, e ele chegou em Cafarnaum.
Cafarnaum para Jesus era o seu QG, o seu quartel-general, a base do seu ministério. Foi em Cafarnaum que Jesus se fortificava, se fortalecia, e em diversos momentos no Evangelho nós temos histórias de Jesus nessa cidade. E a história que nós lemos conta que Jesus chega em uma casa, e ali estava e de repente as multidões vieram. Mas eu quero nesta noite fazer uma análise desse texto, uma análise do problema desse texto do ponto de vista humano e do ponto de vista divino. A primeira análise que eu faço desse texto que acabamos de ler é o problema na ótica, ou seja, na visão do homem. Como que o homem lida com o problema? Como que o homem lida, reage diante de uma adversidade, diante de uma circunstância? Acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 2 de Marcos. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em uma casa. Jesus chega ali em Cafarnaum, naquele tempo ele estava no templo dos judeus. Quando os judeus ficavam fortes contra ele, indignados, ele ia para as casas também. Jesus pregava nos locais públicos, ele estava em todos os lugares anunciando o evangelho. Mas o texto diz que as multidões foram ao encontro de Jesus. Acredito eu que essas multidões não foram ao encontro de Jesus para ouvir o evangelho, para ouvir a pregação. Acredito eu que essas multidões foram ali para ouvir não simplesmente uma pregação sobre o céu, mas aquela multidão que estava ali naquela casa estava procurando um milagre, estava procurando uma resposta para os seus problemas, como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas sempre estão procurando um milagre temporário. A maioria das pessoas sempre está procurando algo paliativo, algo para o momento, algo para o hoje. E quantas vezes, irmãos, nós esquecemos de um futuro em glória e nos preocupamos com uma era presente marcada por tantas circunstâncias. Esquecemos a eternidade e focamos no hoje. Esquecemos que o Evangelho fala mais do reino dos céus do que do reino da terra. E no versículo 2 diz assim que Jesus anunciava-lhes a palavra. Independente do motivo das multidões estarem naquela casa, Jesus continuava pregando o evangelho. Queridos, nós somos uma igreja cristã, logicamente. Nós temos um compromisso com o evangelho. Nós temos um compromisso com a palavra. O nosso propósito nesta igreja não é pregar simplesmente para agradar as multidões. O nosso objetivo nesta igreja não é pregar aquilo que o povo quer ouvir. Assim como Jesus, o nosso objetivo é pregar a palavra, é pregar o evangelho, é pregar o reino de Deus. Por isso que nós somos uma igreja em células, por isso que a nossa preocupação está com os perdidos, por isso que nós fazemos encontros várias vezes ao ano, por isso que nós temos a campanha Pray a Friend da nossa pulseira do amigo de oração, por isso que no mês que vem nós começaremos casas de paz, porque assim como Jesus, a nossa preocupação é em pregar o evangelho. A nossa preocupação é anunciar as boas novas, é anunciar a chegada do reino de Deus, e nós não podemos perder a visão, nós não podemos perder o propósito. O encontro é tremendo, estar num culto é maravilhoso, entretanto o maior desafio nosso é amanhã às 7 horas da manhã, quando o celular tocar, quando o despertador tocar, e nós tivermos que ir para o nosso dia a dia, enfrentar as batalhas, enfrentar os leões, pregando e vivendo o evangelho, perdoando, liberando, ajudando, servindo, amando, cuidando, com uma palavra temperada, sendo luz, sendo sal para essa geração. Esse é o nosso maior objetivo. No versos 3 e 4, acompanhem comigo. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. As multidões estavam naquela casa, eu fico imaginando cegos, surdos, coxos, paralíticos, gente de todo jeito, talvez um leproso querendo chegar e com receio dos judeus, e Jesus ali pregando o evangelho, provavelmente um calorão, um clima bem pesado. De repente chegam 4 amigos com um amigo na maca. E aí agora? Nós já o trouxemos até aqui, nós vamos voltar? E aí?
não tem como chegar até Jesus. Esse Jesus em que a fama dele fala para todo lado que é o Jesus que cura, que transforma. Nós precisamos colocar o nosso amigo diante de Jesus. Mas como que chegava? As multidões não permitiam, as multidões não abriam espaço. Então a Bíblia diz que eles olham para o eirado da casa, para o teto. E não me pergunte como, mas eu só sei que eles sobem nessa casa, sobem este homem nesta maca, abrem um buraco no teto, tirando as telhas, e descem aquele paralítico justamente no lugar em que Jesus estava. O maior problema daqueles amigos era a paralisia dele, do amigo. O maior problema daqueles homens era o problema da enfermidade, a limitação física. Mais uma vez eu lhe pergunto, qual é o seu maior problema? Qual é a maior dificuldade da sua vida? Qual é o principal leão que você precisa vencer? Se você soubesse que Jesus reencarnou e está no lugar, você iria para apresentar o que para ele? Esse era o maior problema daqueles homens. Mas eu quero trazer uma segunda análise, que é o nosso problema na ótica de Deus. O nosso problema na visão de Deus. Acompanhe comigo no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Versículo 5 novamente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a cara dos amigos. Quê? Depois desse esforço todo, depois desta luta, carregando esse nosso amigo nesta maca, enfrentando o sol, enfrentando os desgastes, enfrentamos a multidão, o subimos sobre a casa, o descemos do teto da casa, para Jesus falar que os pecados dele estão perdoados? Hã? Não, isso é brincadeira. Esse não é o objetivo. Esse não é o propósito. Nós não viemos aqui para que os pecados deles sejam perdoados. Você consegue imaginar essa situação? Você consegue imaginar a face desses amigos olhando para Jesus e até mesmo do paralítico? Hã? Quê? Pecado? Eu sou paralítico. O meu maior problema é a minha paralisia. O nosso maior problema é o pecado. Eu quero lhe dizer que muitas vezes nós estamos caminhando na nossa fé, mais preocupados com a aparência, mais preocupados com aquilo que as pessoas dirão, mais preocupados com os nossos desejos, com a nossa própria vontade, e nos esquecemos da visão de Deus para nós. Quantas pessoas que chegam no templo chamado casa de Deus, que na verdade não é casa de Deus, isso aqui não é a casa de Deus. O Novo Testamento diz que eu e você somos a casa, eu e você somos o templo do Espírito, e por religiosidade, nós temos uma postura dentro de um ambiente chamado igreja, mas ao sairmos deste ambiente, nós passamos a ter outra postura, outra forma de lidar. Nos esquecemos que o nosso maior problema consiste no fato de separarmos Deus do nosso dia a dia. Achamos que Deus está fixo num ambiente chamado igreja, e aos domingos nós viemos encontrá-lo.
E ao longo da semana somos corruptos, somos sujos, somos levianos, passamos as pessoas para trás, renegociamos aquilo que achamos que é do nosso interesse, vivemos uma vida dissoluta, independente, falamos o que queremos, pensamos o que queremos, para no próximo domingo tentar tapear a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a realidade do pecado tem que ser uma realidade enfrentada por todos nós. Aqueles homens pensaram que a paralisia era o maior problema, mas Jesus, quando olha para aquele homem paralítico, ele diz para ele: os teus pecados estão perdoados. O nosso maior problema é achar que o nosso problema é maior do que o dos outros. Quantas pessoas que acham que são reféns do mundo, mas o meu problema, a minha situação, a minha vida, meu irmão, você não conhece a vida do outro, você não sabe o que se passa na vida do próximo, você não sabe o que está acontecendo com ele para afirmar que o seu problema é maior. Nós temos uma tendência de maximizar aquilo que é nosso. Nós temos uma tendência de maximizar a nossa dificuldade. Mas eu quero lhes dizer que este não é o maior problema. O maior problema é espiritual. O maior problema é a nossa distância de Deus. O nosso maior problema é a nossa independência de Deus. O nosso maior problema é que a gente sai na segunda-feira dando cabeçada, agindo por conta própria, tomando decisões precipitadas, e quando os problemas vêm, nós jogamos tudo em cima de Deus, como se Ele fosse o culpado. Queridos, o maior problema da humanidade é o pecado. E eu quero lhe perguntar nesta noite: esse também tem sido o seu maior problema? Esse também tem sido o seu maior problema? Porque os demais problemas são consequência deste, normalmente. Lógico que eu sei que existem situações que fogem ao pecado. Eu sei que existem situações que não dependem de nós. Entretanto, eu sei que muitos erros que estão em nossas vidas é por causa de atitude pecaminosa, de desejos obscuros que nós realizamos, de vontades levianas que nós praticamos, de desejos, como diz, eu estou com vontade, eu estou com desejo, eu vou lá e faço e depois tenho que colher as consequências. Nós precisamos repensar a nossa fé. Precisamos repensar a nossa vida com Deus. Deus não está restrito a este ambiente. Hoje, na hora que nós formos embora, Deus vai embora conosco. Eu vou dizer mais uma vez, quando formos embora, Deus irá embora conosco. Ele não fica aqui, Ele vai com a gente. E o que nós estamos fazendo com Ele? Como que nós estamos tratando o Senhor quando estamos diante do trabalho, nas negociações, quando estamos fazendo uso da mentira, o uso de estratégias que são condenadas à luz da palavra de Deus, uso do jeitinho brasileiro, o que o nome verdadeiro é corrupção. Todo jeitinho é corrupção, todo jeitinho é uma curva que você dá para resolver uma situação. Deus está mais preocupado com a sua vida eterna do que com a sua vida temporária neste mundo. Deus está mais preocupado com o lugar que você passará a eternidade. Eu quero lhe dizer, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que o dia e a hora chegará. Por isso que precisamos estar preparados, precisamos estar qualificados, porque no dia que a morte chegar ou o arrebatamento nos apanhar, nós estaremos prontos e poderemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Você está preparado? Eu lhe pergunto nesta noite, se a morte batesse na sua porta hoje, se Jesus te chamasse para uma prestação de contas, para a eternidade, você estaria preparado? Você estaria qualificado para passar a eternidade com Deus? Eu sei que a salvação é pela graça mediante a fé, mas Jesus fez uso de uma parábola dos talentos. Ele nos deu talentos, Ele nos deu capacidade. O que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu? Qual é o seu maior problema?
Qual é a sua maior dificuldade? Quando Jesus diz isso para aquele homem, os religiosos ficaram indignados. E aqui eu quero lhes dizer, precisamos tomar muito cuidado, porque a linha que separa o discípulo do religioso, ela é tênue demais, fina. É muito fácil deixar de ser discípulo para ser religioso. É muito fácil deixar de caminhar na visão de Deus para caminhar na visão da religião. Os religiosos que conheciam as Escrituras ficaram o que? Indignados. Eles arrazoavam em seus corações dizendo, como ele diz, seus pecados estão perdoados, só Deus pode perdoar os pecados. A resposta deles estava certa, só Deus. Mas eles não tiveram a revelação que Jesus Cristo era Deus diante deles. Jesus demonstra sua onisciência. Ele sabia que eles estavam pensando nisso. Jesus sabia quais eram os pensamentos deles. Eu quero lhes dizer que Jesus sabe o que se passa na sua mente nesse exato momento. Ele sabe. Mas Jesus, além de demonstrar a onisciência, ele também demonstra onipotência. No versículo 9, Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem, abra um parênteses aqui, Filho do Homem foi uma palavra profetizada acerca do Messias, lá em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, quando o profeta disse, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por isso que Jesus disse no versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a tua autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus demonstra onisciência, mas aqui ele demonstra onipotência. O Cristo que eu e você servimos tem todo o poder no céu e na terra. O nosso maior problema é o nosso pecado. Mas eu quero lhes dizer, eu disse isso no encontro ontem, e isso eu posso dizer, que o segundo propósito de Cristo Jesus na terra foi nos revelar quem é o Pai. Por isso que Jesus libera uma palavra de cura sobre aquele paralítico. E imediatamente, versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Quando Jesus opera algo em nossas vidas, Ele nos dá as condições para realizarmos. Se Jesus falou para você perdoar, é porque Ele sabe que você é capaz de perdoar. Se Jesus te disse para amar os seus inimigos, é porque Ele já te deu as condições de amar os seus inimigos. Se Jesus disse para você abrir a boca e pregar o Evangelho, dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é porque Ele te deu as condições para tal. Jesus disse para aquele paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente à vista de todos, aquele homem se levantou, tomou o seu leito e foi embora. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que nós não temos tempo para brincarmos de sermos cristãos. Nós não formamos um clube religioso. Nós não formamos um ambiente de passatempo, nem mesmo um ambiente psicologicamente saudável. Mas aqui é uma recarga de bateria, como nós recarregamos o nosso celular. Para que ao sairmos deste ambiente, saiamos
carregados para bombardear todos os lugares que chegarmos, com perdão, com amor e com servidão àqueles que Deus colocou em nossa vida. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu lhe pergunto mais uma vez, qual é o seu maior problema? Qual é o seu maior problema? Feche os teus olhos neste momento. Pense agora qual é o seu maior problema. Talvez você chegou aqui hoje com a mentalidade daqueles amigos, pensando nesse problema financeiro que você está tendo. Quem sabe você chegou aqui hoje pensando nesta enfermidade que você está enfrentando, no problema no casamento, na família. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho tranquilidade para te dizer que isso não é o seu maior problema. O seu maior problema se chama pecado. E Jesus quer te salvar nesta noite. Eu disse que Jesus quer te salvar nesta noite. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós cremos que Tu estás neste lugar. A Tua palavra nos garante que onde duas ou mais estivessem reunidas ali, o Senhor estaria. Aqui hoje, Deus, nós somos 400 pessoas reunidas em Teu nome. Assim como o Senhor estava naquela casa em Cafarnaum, eu creio que o Senhor está neste lugar. Os teus filhos e filhas vieram aqui, muitos com alegria, com júbilo pelo encontro, outros vieram para recebê-los, outros vieram como mais um dia de culto, mais um dia de reunião, de celebração. Mas eu lhe peço agora, Espírito Santo, sonda cada coração. Espírito Santo de Deus, passeia em nosso meio nesta noite, em meio às cadeiras, em meio aos corredores. Abre os nossos olhos espirituais e mostra-nos qual é o nosso maior problema. Quero que você, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore assim comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo a maior e melhor decisão da minha vida. Jesus Cristo, eu te reconheço como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e quebra as cadeias, os grilhões e as alianças que eu fiz, consciente ou inconscientemente. Eu entrego em tuas mãos tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho e tudo o que eu vier a ser. Jesus, a minha vida é tua. Passa uma borracha, apaga os meus pecados e faça algo novo para a tua glória. Amém. Alguém aqui nesta noite fez essa oração pela primeira vez na vida, falando: Jesus, eu te reconheço com a minha própria boca como meu Senhor e Salvador, e eu te entrego a minha vida. Alguém? Levanta a mão para eu ver se tem alguém aqui. Eu tenho 2 pessoas, 3 pessoas, mais alguém? Eu quero te fazer um convite maior ainda.
Seja ousado, como aquele homem. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente, eu quero orar especificamente por você. Corre aqui. Vem aqui. Sem constrangimento. Oh, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir líderes de células, estrategicamente, pessoas que estão em célula, para vir e acompanhar esses irmãos que aqui estão. Amém? Se tem alguém da sua célula que está aqui à frente, vem aqui. Vem aqui e acompanha. Acompanha este irmão, esta irmã que aqui está. É noite de salvação. É noite de rendição. É noite de dizermos para Jesus: Jesus, nós não poderemos fazer nada se o Senhor não for conosco. Nós não poderemos avançar se o Senhor não estiver conosco. Estenda suas mãos para frente, igreja. Vamos abençoar os nossos irmãos. Vamos declarar sobre eles a bênção do céu. Vamos declarar sobre eles a graça do Senhor. Vamos declarar sobre eles, na autoridade do nome de Jesus, que um novo tempo está abrindo na vida deles, que está começando uma nova história, que está começando um novo tempo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada filho e filha do Senhor aqui nesta noite. Eu declaro sobre cada um, que assim como aquele paralítico de Cafarnaum foi tomado pelo Senhor, teve seus pecados perdoados e foi restaurado. Em nome de Jesus eu oro a Ti e peço: testifica aqui na terra como no céu a salvação dos Teus filhos. A Tua palavra nos diz em Romanos 10:10: todo aquele que crer com o coração e confessar com a boca Jesus o Cristo, este tem a vida eterna. Eu sei, Jesus, que naquele grande dia o Senhor nos lembrará, o Senhor nos mostrará. Este dia 9 de abril de 2017, o dia que Te aceitamos, o dia que nos aliançamos contigo, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos estes que o recebem, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nesta noite. Aplaudam, aplaudam, aplaudam. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Agora eu quero te chamar à frente. Você que tem uma causa, uma situação para resolver diante de Deus, uma situação temporária, corre para cá, vem para cá. Vamos colocar essa situação diante do Senhor. Amém, igreja? Enquanto, e aqui estrategicamente, nós não diremos para Jesus o que queremos, mas nós apenas o adoraremos. Porque enquanto nós adoramos, milagres fluem do céu para a terra. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Corre aqui para frente, você que tem uma situação para resolver, uma causa que precisa de uma intervenção divina, enquanto adoramos ao nosso Deus. Aleluia. Desde o princípio era um verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Declare ao Senhor nesta noite, declare essa verdade. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus.
Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. quero ver tua Face, Só a igreja declare. Deus. Você está na sala do trono pela fé. Feche os teus olhos. Você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este não é o seu maior problema. Mas Ele nos disse: batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Porque a todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregue para Jesus nesta noite aquilo que tem tentado roubar a sua paz, aquilo que tem tentado roubar a sua alegria, aquilo que tem tentado te desestruturar emocionalmente, fisicamente. Entregue ao Senhor a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho. Entregue ao Senhor nesta noite tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, nem comer, porque o nosso Pai, Ele cuida de nós. Pai, eu abençoo cada filho e filha do Senhor que aqui está. Eu peço a Ti, Espírito Santo, a Tua intervenção. Eu peço ao Senhor, ó Deus, envia os Teus anjos para o norte, sul, leste e oeste. Pai, eu peço a Ti, conceda aos Teus filhos e filhas espírito de sabedoria e de revelação, para que eles sejam sábios em cada escolha, que eles sejam sábios e iluminados pelo Senhor em cada decisão de suas vidas. Eu oro a Ti e peço ao Senhor, prepara cada ambiente que eles terão ao longo dessa semana. Libera uma paz sobrenatural sobre a casa, sobre a família. Libera uma palavra de vitória sobre os negócios, sobre a empresa, sobre o trabalho. E em nome de Jesus,
que haja um revestimento do céu sobre cada servo e serva do Deus Altíssimo aqui na terra. E assim, ó Deus, entregamos em tuas mãos e confiamos que tu tens o melhor para nós, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Diga comigo: Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos e eu descanso em ti, porque o Senhor cuida de mim. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor nesta noite. Assim, ó Deus, que a tua bênção seja sobre nossa semana. Abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos do mal. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as suas santas e preciosas consolações sejam sobre todos que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá em paz.